Os Incas foram os construtores de um dos maiores impérios da América pré-colombiana. Sua história é marcada pela capacidade de adaptação ao ambiente, pelo domínio da engenharia e por uma administração centralizada que permitiu a manutenção de vastos territórios. Neste roteiro, vamos detalhar todos os aspectos fundamentais dessa civilização: sua agricultura engenhosa, sua arquitetura monumental, seus sistemas de comunicação, sua religião, sua organização social e seu legado. Os Andes, com suas montanhas íngremes e solos pedregosos, representavam enormes desafios para a sobrevivência. Mas os Incas transformaram essas dificuldades em uma das maiores conquistas agrícolas da humanidade. Eles desenvolveram os terraços agrícolas, conhecidos como andenes. Esses terraços eram plataformas criadas nas encostas das montanhas, sustentadas por muros de pedra que impediam a erosão e permitiam o cultivo em diferentes altitudes. Além dos terraços, os Incas construíram complexos sistemas de irrigação, com canais que levavam água de rios e geleiras até as plantações. Essa técnica fez florescer áreas que, de outra forma, seriam inférteis. Os alimentos mais importantes eram a batata, com dezenas de variedades adaptadas ao clima, o milho, que tinha papel sagrado e era a base de bebidas como a xixa, e a quinoa, um grão altamente nutritivo. Eles também cultivavam amendoim, feijão, abóbora e pimenta. A domesticação da lhama e da alpaca garantia carne, lã e transporte de cargas. Esse modelo agrícola altamente eficiente sustentou uma população enorme e permitiu que os depósitos do Estado, chamados colcas, armazenassem excedentes para tempos de escassez. A arquitetura inca é considerada uma das mais impressionantes da antiguidade. Suas construções eram feitas com enormes blocos de pedra, perfeitamente encaixados, sem uso de argamassa. Esse estilo, conhecido como alvenaria polida, garantia resistência até mesmo contra terremotos. Entre os exemplos mais fascinantes está Machu Picchu, uma cidade sagrada construída a mais de 2.000 metros de altitude. Rodeada por vales profundos e picos montanhosos, Machu Picchu tinha áreas residenciais, templos, praças e terraços agrícolas. O Templo do Sol, erguido em pedra curvada, mostra o alto conhecimento em astronomia e religião. Ainda hoje, não há consenso sobre a função principal de Machu Picchu. Para alguns, era um centro cerimonial. Para outros, uma fortaleza ou um retiro da elite inca. O que não se discute é sua genialidade arquitetônica e sua capacidade de resistir ao tempo. O Império Inca era imenso e, para mantê-lo unido, os Incas criaram uma rede de estradas conhecida como Capac Ñan, ou Caminho Real. Essa rede tinha mais de 20.000 quilômetros e ligava as principais cidades do Império, atravessando montanhas, desertos e florestas. Ao longo dessas rotas existiam os tambos, locais de descanso que também funcionavam como depósitos de suprimentos. As mensagens eram transmitidas por corredores chamados chasquis, que corriam em revezamento levando informações de uma região a outra. Como os incas não possuíam escrita alfabética, utilizavam os quipos, cordões coloridos com nós que representavam quantidades e informações administrativas. Os quipos eram usados para registrar colheitas, tributos e até decisões políticas. Esse sistema demonstra o nível de organização e a criatividade administrativa inca. A sociedade inca era rigidamente hierarquizada. No topo estava o Sapa Inca, considerado descendente do deus Sol. Ele era visto como um ser divino e concentrava todo o poder. Abaixo dele estavam os nobres, os sacerdotes e os guerreiros. A maior parte da população era formada por camponeses que viviam em ailos, comunidades organizadas que compartilhavam terras e trabalho. O trabalho coletivo era regulado pela mita, um sistema em que os homens deviam oferecer parte de sua força de trabalho ao Estado em obras públicas, agricultura ou mineração. Em troca, o Estado armazenava e redistribuía recursos em tempos de dificuldade.
Esse modelo garantiu a coesão do império e a sobrevivência coletiva. A religião era essencial para os Incas e estava profundamente ligada à natureza. O deus Sol, Inti, era considerado a divindade suprema, protetor do povo e origem do poder do Sapa Inca. A Pachamama, deusa da terra, representava a fertilidade e era constantemente homenageada em rituais de agradecimento pelas colheitas. Os incas realizavam oferendas de alimentos, tecidos e animais, e em ocasiões especiais também sacrifícios humanos, geralmente de crianças, em cerimônias chamadas capacoxa, vistas como um presente aos deuses. As festas religiosas eram marcadas por música, dança e banquetes coletivos, que reforçavam a união social e a devoção ao império. Mesmo após a conquista espanhola no século XVI, que destruiu grande parte da organização política inca, o legado desse povo continua vivo. Técnicas agrícolas como o cultivo em terraços ainda são usadas. A língua quechua, falada pelos incas, permanece viva em várias regiões andinas. Os alimentos que eles cultivavam, como a batata, a quinoa e o milho, alimentam milhões de pessoas em todo o mundo. E Machu Picchu, redescoberta no início do século XX, tornou-se um dos maiores símbolos da herança cultural da humanidade. O Império Inca é um exemplo da engenhosidade humana. Sua capacidade de enfrentar os desafios da geografia, sua administração eficiente e suas construções monumentais mostram como a inteligência coletiva pode criar uma sociedade grandiosa. Ao estudarmos os Incas, aprendemos que, mesmo diante de dificuldades extremas, é possível construir um legado que atravessa os séculos. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.